Obscuro. Olá, me chamo Luiz, sou de Salvador, na Bahia, e o que vou relatar aconteceu no Amazonas, no município de Labéa, que faz divisa com Canutama, e foi no ano de 1977. Hoje eu tenho 72 anos, mas me lembro de tudo como se fosse ontem. O meu tio, o Valdemar, era vereador e conseguiu um emprego para mim como professor de uma escola primária. A escola ficava a 2 horas da sede e os meus alunos eram simples, gente pobre que não tinha nem fardamento ou mochila, ou seja, eram muito pobres mesmo. Eu fazia o meu melhor, eu estava ali para ensinar. Ganhava pouco, mas estava satisfeito. O trabalho foi adquirindo um grande desenvolvimento e em mais ou menos uns 4 meses eu já era bem conhecido entre aquele povo. E o prefeito, reconhecendo o meu trabalho, me cedeu um carro com motorista e me enviou para um povoado da região. E lá eu vi uma condição de pobreza tão grande que dava dó. Por isso, do meu salário todos os meses, eu doava cestas básicas e ensinava os adultos à noite a ler e escrever. Fiz muitos amigos e em uma certa noite, como já era de se esperar, pois a prefeitura só tinha 2 carros e um era usado para levar os doentes para Manaus e o outro era o que me buscava, um deles havia quebrado. Portanto, eu teria que dormir lá. A casa que me foi cedida era a de um dos meus alunos, se bem que eu poderia escolher entre as casas de todos os outros, mas a mais próxima era esta. Havia algo que eu reparei de muito estranho. As pessoas voltavam para suas casas sempre em grupos, e havia pelo menos uma pessoa armada de espingarda no meio, e os outros sempre com facões. E eu perguntei ao meu anfitrião o porquê daquilo, e para minha surpresa, ele, que se chamava Francisco, disse: "Filho, você é moço da cidade grande, e eu sei que o senhor vai duvidar, mas aqui tem um homem que vira bicho." Eu não queria ser desrespeitoso, mas não pude deixar de dizer a ele que essas coisas não existem. Eu sou ateu e muito cético, e ele me disse que Deus que me guardasse de ver o que ele e os outros já tinham visto. Ele também disse que muitos animais são mortos e que há um ano atrás o seu sobrinho de 12 anos saiu para pescar de noite numa barragem ali perto e nunca mais foi visto. Eu dei meus pêsames a ele e disse que ele poderia ter se afogado, mas o seu Francisco disse que o corpo não estava lá. A noite era de lua e não precisava nem de lanterna, mas eu tinha a minha. Finalmente chegamos na sua casa. Já eram umas 9 horas da noite. Jantamos e fomos dormir. Na manhã seguinte, eu fui para a escola, dei minhas aulas. Eu ensinava nos 3 turnos. E na noite deste dia, eu sabia que o carro ainda estava quebrado no povoado. E lá só tinha um telefone. E foi assim que eu sabia que passaria mais uma noite no povoado. Desta vez, o seu Francisco não foi para a aula. E apesar de todos os apelos dos meus alunos para que eu ficasse em uma de suas casas, eu decidi ir só, pois era fácil chegar até a casa. Bom, triste decisão a minha. Nessa noite não havia lua, mas eu sempre carregava minha lanterna. E eu jamais iria acreditar que aquele povoado era atacado por um lobisomem. No caminho era uma picada aberta na mata, e para chegar na casa eu tinha que dobrar à esquerda numa grande mangueira, e assim eu fiz. Eu tenho ouvido muitos relatos, nos quais se diz que o bicho exalava um cheiro de coisa podre, e que dava para sentir
e ouvir um mato quebrando, uivos, rosnados, mas a minha experiência foi outra. Ao dobrar a mangueira, a minha lanterna iluminou um monstro. Ele deveria ter 1,5 m de 4 patas, pelo falhado, todo preto, e aquela coisa parecia andar com os cotovelos no chão. Imediatamente ficou de pé. Quando eu iluminei, aí pude ver que ele tinha mais de 2 metros de altura, e eu estava a uns 10 metros dele. Não me lembro de ter ouvido nos relatos que as pessoas se mijaram, mas eu não aguentei e não pude deixar de gritar também. Aí sim ele rosnou e pude ver seus olhos amarelos, seus dentes e garras. Bom, eu pensei que era o meu fim. Estava congelado de pavor. Ele veio se aproximando lentamente e quando estava cara a cara comigo, de repente parou de rosnar. Juro que parecia estar sorrindo e simplesmente deu meia volta e entrou na mata. Eu corri o mais que pude. Cheguei na casa do seu Francisco, mas quem me recebeu foi sua esposa, a dona Júlia. Perguntei por ele e ela disse que ele deve ter ido visitar uns parentes doentes e só voltaria no dia seguinte. E pelo meu estado e minha calça molhada, ela poderia ter me perguntado o que eu ouvi, mas ela já agia como se soubesse, para o meu espanto. Ela apenas me disse que é muito perigoso andar naquelas horas pela mata. E eu havia dito que via os olhos amarelos, mas na verdade a criatura tinha um só olho, que era o direito. E eu não me segurei. Tive que contar a dona Júlia o que aconteceu. Eu disse para ela que eu não entendia o porquê eu não fui atacado. Eu já estava mais calmo e pude raciocinar um pouco. E pensei sobre uma coincidência. A fera tinha um olho só. E o seu Francisco também tinha um olho só. E já que aquilo não era um animal, eu já acreditava, pois tinha visto. Era um homem que se transformava num animal. Somei 2 mais 2 e disse, como se fosse um homem da roça, para a dona Júlia: seu marido é o lobisomem, né? Eu perguntei e ela confirmou, me rogando que eu não contasse a ninguém. Eu prometi, mas perguntei a ela do porquê ele não me atacou, se até o seu sobrinho lhe matou. Então ela disse: meu filho, ele nunca mataria o meu sobrinho. O meu sobrinho foi morto por outro lobisomem. E ele não te fez nada, porque desde que você chegou, só tem feito o bem. Cestas básicas, aulas, remédios. Você só fez o bem a essa comunidade. Bom, hoje eu sou aposentado e moro em Salvador, mas eu nunca vou esquecer daqueles dias e do meu amigo lobisomem. Nunca mais duvido do sobrenatural. Há muita coisa que não conhecemos, muitos mistérios. Um abraço a todos e obrigado por contar minha história. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, eu me chamo Thiago. Hoje moro em Saquarema, no Rio de Janeiro. Mas o relato que vou narrar é do meu tio-avô, que se chama Jovino, e aconteceu na cidade de Itapé, na Bahia. Bom, quando eu era criança, eu fui passar um tempo morando com a minha tia, Alita, na fazenda onde ela morava com meu tio Unô, e o meu tio-avô, o Jovino, e minhas 2 primas, Maikele e Nirlanda. Eu amava a fazenda, pois lá tinha muita coisa legal para fazer. Porém, uma coisa que eu estranhei muito é que em noite de lua cheia tinha uns preparativos diferentes na fazenda. Lembro que tudo era feito mais cedo, antes de escurecer. E também lembro dos meus tios reforçarem as portas e janelas da casa. E também dormiam com armas carregadas, coisa que não era de costume. Daí um dia eu perguntei ao meu tio-avô, o Jovino, o porquê daquilo tudo. Ele citou um pouco, mas acabou me contando vários relatos. Um deles é que um dia ele estava pescando à noite no lago da fazenda, e era noite de lua cheia.
e de repente ele ouviu um uivado vindo de dentro da mata. Ele achou que era um lobo e continuou pescando. Só que ele ficou mais atento. Não passou muito tempo, ele ouviu passadas fortes quebrando galhos. E quando olhou para trás, só viu um monstro horrível. Tinha os olhos vermelhos, o corpo parecendo um cachorro, sarnento e fedido. O bicho veio para cima dele e ele reagiu dando uma facãozada no braço daquilo, que deu um berro e correu para a mata. Porém, a partir desse dia, aquele lobisomem passou a rodear a casa da minha tia atrás dele toda sexta-feira de lua cheia. E como não conseguia pegá-lo, o bicho sempre matava um bezerro. Por isso, sempre que era lua cheia, tinha todos esses preparativos. O bicho só parou um pouco de importunar eles depois que veio uma rezadeira lá na casa da fazenda. Porém, meu tio avô era muito cismado e sempre se mantinha em alerta. Bom, eu tenho outros relatos, logo eu estarei te enviando. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, pessoal do canal Território Obscuro. Gosto dos relatos que vejo no YouTube e gostaria de colaborar contando o meu. Ele é simples, mas pode ser muito interessante e esclarecedor. Certa vez eu estava com um amigo em um bar, num bairro de pescadores chamado Barra, em Rio Grande do Sul. Foi quando ele me ensinou a reconhecer quando uma pessoa é um lobisomem. Existia um conhecido meu que todos diziam ser lobisomem. Ele morava bem perto deste bar e eu frequentava muito lá. Hoje essa pessoa já é falecida. Um dia eu estava no bar e ele foi lá para comprar algo. Então eu fiz o teste que o meu amigo me ensinou, mas ele me preveniu que ele saberia que eu o havia testado e descoberto o seu segredo, o que lhe deixaria muito enfurecido. Fiz o seguinte: vi onde ele havia pisado, marquei onde estavam as pegadas na areia, e quando ele estava a uns 20 metros de distância, eu pisei com o meu pé direito em cima da pegada que ele fez com o pé esquerdo, e com o meu pé esquerdo em cima da pegada que ele fez com o pé direito. E assim eu caminhei uns 6 passos aproximadamente, e sempre em cima de onde ele havia pisado, só que com o pé inverso. Ele se virou de repente e me olhou fixamente, como o meu amigo disse que ele faria se fosse um lobisomem. Me olhou como se estivesse me ameaçando se eu contasse o seu segredo, que ele sabia que eu conhecia aquela hora, pois eu fiz o teste e ele viu e não gostou. Bom, assim como é possível descobrir o segredo dele, ao mesmo tempo ele descobre que foi testado e que foi descoberto seu segredo. Por isso é um risco, mas funciona. Eu fiz e deu certo. Depois que ele faleceu, nunca mais eu ouvi relatos de amigos que viam lobisomem naquela localidade. Eu espero ter contribuído e alerto para terem cuidado com esse tipo de atitude, pois pode criar uma inimizade gratuita com essa perigosa criatura. Um abraço a todos. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.